Agradecendo ao senhor Bruno por sua apresentação. Mais uma pessoa para vir ao palco e também falar para a gente é o senhor Joel Ricardo Rodrigues, founder e CEO da Woye. Obrigado, bom dia a todos. Bom, eu atuei no mercado de transporte por 9 anos com caminhão, foi a minha escola, não tenho formação acadêmica, e eu pude conviver com os problemas de cultura, problemas de mobilidade, e através disso, parado no trânsito, eu olhei uma bicicleta indo embora livre como um pássaro, né? Então, em 2007, eu tomei a decisão de entrar no segmento de bicicletas por entender que não por cultura nem por gosto, mas pela necessidade, a bicicleta seria o modal mais utilizado aqui no Brasil. Não só como meio de transporte, mas também como ciclologística. E a gente está há 15 anos, praticamente, dentro desse segmento, tentando implementar isso de uma forma mais massiva. E a gente esbarrou no problema de cultura, que é uma causa que eu venho defendendo há muitos anos, né? E aí eu trago algumas informações que podem complementar o nosso setor e ajudar na tomada de decisão, como, por exemplo, a inadimplência do Brasil. Nós temos hoje quase 70 milhões de pessoas no Serasa. 40% da frota de veículos do Brasil estão com documento atrasado. Em São Paulo, 9 milhões e meio de carros estão com risco de busca e apreensão. E aí, o que acontece com uma sociedade inadimplente? A gente tem um sério problema de aumento de segurança pública. Começa roubo, assalto. Entenda como isso afeta a sociedade inteira. O que acontece com uma empresa inadimplente? Ela paralisa, não cresce, porque não tem crédito. O que acontece com a família quando está inadimplente? Ela também sofre problemas de discussões, tal, muitas vezes separações, brigas, filhos crescendo sem pai, e isso vai contribuindo e afetando todos nós. Mas e o indivíduo que está inadimplente? Ele se torna cada vez menos improdutivo nas empresas. Então, a gente vê o setor de RH dizer, não, o nosso índice de turnover é alto, mas o que gera o turnover na tua empresa? Ah, o turnover é gerado por pressão psicológica, excesso de trabalho, será? Então, eu desafiei algumas empresas, ao longo do tempo, para que elas consultassem o CPF do cidadão que estava sendo demitido. E esse cidadão, ele não levanta a mão dizendo, o meu problema é o Serasa, eu devo R$ 1.500, ou eu devo R$ 10.000. O cara que está com essa situação, ele vive sob pressão psicológica vindo do credor, da família, do advogado e etc. E ele não vai produzir, porque isso é realmente o maior problema de saúde mental do país. E aí eu digo, poxa, por que a boca do funil de um e-commerce é tão ampla? 1.000 cliques para uma venda. Está aí, a pessoa tem o desejo, mas ela não pode. Por que a nossa estatística de conversão de uma venda de uma bicicleta elétrica também é tão alta? Porque a pessoa quer. Você compraria uma bicicleta elétrica? Não. Se você tivesse um incentivo, um benefício para comprar uma bicicleta elétrica, você compraria? É diferente. E aí que eu digo que se a cadeia inteira entender isso, o que leva as pessoas à inadimplência, que é o mais importante, que está relacionado a outros modais de transporte, a gente vai entender que tirar parte desses modais, daquelas pessoas que não têm condições, tem uma fatia muito grande que tem condições e é o que movimenta o mercado. Mas tem uma fatia muito maior que não tem condições, mas quer ter. Um modal que fica 95% do dia parado. E aí, a gente entendendo isso, a gente pode criar ações para dividir a fatia do custo da logística last mile, por exemplo. Mostrando para uma indústria que, se ela tiver um apoio, seja por publicidade, seja por crédito de carbono e etc., ela vai ajudar a custear isso. Então, a gente teria realmente uma relevância maior. Porque, além de tudo que foi falado aqui, né, parabéns até pela Festvia por compartilhar isso, né, com a gente, existem as questões realmente de saúde mental. A questão de acidente, pô, a cada 10 pessoas que entram no pronto-socorro, 7 é acidente de moto. A gente vai acabar com a moto? Não. Por mais que ela tenha um custo maior que a bicicleta, mas ela é útil. Mas talvez criar um corredor específico, por quê? Em 2020 foram indenizados 180 mil vidas. E dessas 180 mil vidas, 90% eram homens, com idade entre 17 a 29 anos. Você consegue entender o tamanho do impacto que isso gera na nossa sociedade? A perda familiar? Então, é sobre isso que a gente precisa olhar. Dá para diminuir? Dá. Outra coisa, a profissionalização, que nem eles têm feito, a Festvia, do trabalhador. Se a gente trazer dados para ele, estatisticamente falando, que ele vai ter uma segurança também do futuro dele, da aposentadoria, que ele vai ter uma condição garantida de trabalho, custa mais barato CLT do que a forma que está sendo feita. A gente já mostrou dados, a gente tem acesso, né, por clientes que nós fornecemos bicicleta. E eles estão mudando essa cabeça, porque, de fato, tu tem a garantia que ele vai estar ali amanhã. E assim por diante. Então, a minha contribuição é mais nesse sentido,
para que a gente crie ações e converse mais sobre o problema da cultura, porque criar incentivos é um caminho, benefícios é um caminho, né? E a gente tem feito isso muito bem e pode contribuir com vocês também. Obrigado. Gostaria de pedir ao senhor Joel que, por gentileza, se acomode aqui no seu lugar e aproveito para chamar os demais palestrantes para o debate. Por favor, Genésio e Tiago, o Bruno também, todos, inclusive o que está online, para que possamos fazer o debate. Vocês que estão acompanhando o painel podem usar o chat do aplicativo para mandar suas perguntas. Os palestrantes irão responder na medida do possível durante o debate. Quem vai conduzir o debate é o senhor Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike. Obrigado. O Thiago está aí também? Não, como é que é? Não, só para saber como eu me dirijo. Ele deve estar ouvindo a gente, é isso? Tô escutando aqui. Beleza. Show de bola. Desculpa. Bom, gente, acho que tivemos uma rodada de apresentações muito importante. Empresas tão diferentes, a gente tentou condensar isso numa missão, numa ideia aqui de ter um olhar sobre a ciclologística diverso, porque eu até participei de uma mesa ontem em outro painel e eu apresentei a caracterização da ciclologística. E é muito impressionante como as pessoas não têm ideia do que é ciclologística no sentido amplo dela. Você tem o entregador com o aplicativo, mas você tem a entrega no varejo do bairro, que é super tradicional, que é centenária no Brasil. Você tem, dentro das indústrias, em centros de distribuição, a galera usando bicicleta para levar a mercadoria de um centro de distribuição para o outro, ou dentro de plantas industriais. Você tem o serviço que é carregado pela bicicleta. Muitas empresas levam o seu serviço através da bicicleta, em uma infinidade. Então, é muito legal ver um painel com modelos de negócios, empresas e cases tão diferentes. Vou começar pelo Joel, porque o Joel, que tem essa visão aqui holística do universo da bicicleta e tudo, mas falou pouco da Voe, né? Você tem parcerias efetivas de criação de produtos, você tem sistema de locação, você tem uma parceria com os Correios. Eu queria que você, de forma muito sintética, nos contasse um pouco dessa parte prática da sua empresa, nessas parcerias com a ciclologística, e se tiver número, seria interessante também, João. Perfeito, Daniel, obrigado. Então, a Voe, ela nasceu por uma necessidade, como eu disse, eu fui para a China em 2007, sem falar inglês, foi um desafio muito grande, e lá eu vi a bicicleta elétrica como uma grande oportunidade para o problema que eu me propus a resolver, a contribuir para resolver. E a gente, de 2007 a 2011, nós trouxemos mais de 40 modelos de bicicleta e a gente pagou um preço bastante alto. Mas nós entendemos que quando o problema é nosso, a gente tem que assumir. Então, em paralelo, a gente foi para um atacado, montou loja de varejo para entender todo o ecossistema, e a gente percebeu que a cultura também do lojista de lojas de bicicleta é um problema, porque ele entende que bicicleta elétrica é um produto de preguiçoso, e não uma solução para a mobilidade que dá na porta dele. Bicicleta, para eles, muitas vezes, é esporte, lazer, infantil e tudo mais. Hoje está mudando essa realidade porque a necessidade mostrou. A cultura está mudando por necessidade. E chegou um momento que eu disse, se a gente não tem essa parceria com o lojista de bicicleta para manutenção e assistência, eu tenho que mudar a minha forma de me posicionar. E foi onde eu decidi criar uma bicicleta que fosse baseado numa referência que é a caneta Bic. Simples, econômica, e ela tem que funcionar. E aí eu fui melhorando ela ao ponto de chegar a 150 km de autonomia. E com base nisso, eu comecei a olhar outras verticais de aplicação. Então, o que vocês imaginarem, a gente entrou. Hotéis, compartilhamento, Rio de Janeiro, 40 hotéis. A gente começou a mostrar para o segmento de ciclologística, de logística last mile, a importância. A gente foi para pizzarias e disse, olha, se tu fazer uma comparação com uma Honda Pop, que ela faça 45, 50 km com litro, significa que ela gastando 1 litro por dia, no mesmo período de vida útil da nossa bateria, tu vai ter um custo de R$ 14.400 só de combustível, além de habilitação e tudo mais. Opa, chamou a atenção. A gente pegou as empresas que fazem entrega com bicicletas convencionais e a gente buscou a estatística de número de entregas diárias, de 7 a 11. Hoje eles fazem 40, 42. Então, se ele pagar R$ 900, R$ 1.000 de aluguel numa bicicleta, o custo por entrega é muito baixo comparado a uma moto, por exemplo. E a diminuição do risco, né? Então, ela é mais rápida e etc.
E chegou num ponto, Daniel, que a gente começou a fazer uma análise, também dentro desse segmento, sobre como é que é a reação de uma mulher que mora sozinha num apartamento receber um motoboy hoje. Ela tem medo, porque a gente sabe que existe agora em São Paulo, por exemplo, uma operação chamada motoboy, por causa do roubo, do assalto. E nesse sentido que eu digo que, profissionalizando, nós temos o registro do cara. Se ele roubar, a gente sabe quem foi. Se a gente deixar a bicicleta full time com o entregador, a gente sabe que se furtar, está ali a pessoa que é responsável. Então, tudo isso foi contribuindo. E aí, a gente fechou contrato com o Correio, nós temos uma vertical chamada Rental, que é específica para alocação. Então, a gente tem bicicletas alugadas ali, nós fechamos um contrato com a RAP também, está rodando o primeiro lote em São Paulo, mas, ao todo, nós temos mais de 15 mil bicicletas rodando no Brasil. E nenhum registro no PROCON ou Reclame Aqui.